hoje é sobre força de atrito. A força de atrito é uma força que existe no contato entre dois corpos. Então vamos imaginar um corpo apoiado numa superfície. Embora esse corpo e a superfície pareçam, deem a aparência de que sejam lisinhos, se a gente for olhar mais de perto, nós vamos perceber que a superfície de contato entre eles aparece uma série de rugosidades. Essa rugosidade ela é responsável para que apareça uma força de atrito toda vez que nós exercemos uma força em cima desse bloco. Então, nós exercemos uma força no sentido de movimentar esse bloco e devido às rugosidades aparece essa força de atrito. Isso. Essa força de atrito ela é contrária à tendência de escorregamento caso o corpo, apesar de puxado ou empurrado, não consiga se mover. E nesse caso nós vamos chamar ele de atrito estático. Por outro lado, essa força de atrito ela é contrária ao escorregamento caso o corpo deslize na superfície, e aí nós chamamos essa força de atrito cinético. Veja que em ambos os casos eu não falei contrária à tendência de movimento, e sim eu falei em contrária à tendência de escorregamento. Aqui também, contrário ao escorregamento. Por que isso? Isso porque essa força de atrito ela pode ser contrária ao movimento, como nós vimos no caso anterior, mas no caso do nosso andar ou de um caminhar de um atleta, esse atleta ele faz uma força no chão para trás. E a força, ação e reação, o chão faz uma força no atleta para frente para que ele possa se movimentar. E nesse caso, essa força de atrito, ela está no sentido do movimento. A força de atrito estático, vamos fazer uma análise. Então, aquele mesmo caso do bloco apoiado. Então, esse bloco tem massa, naturalmente ela tem peso. Ela tem peso e por conta desse peso, ela faz uma compressão na superfície e aparece a força normal. Lembrando que peso e normal não são forças de ação e reação, não é um par ação e reação, porque elas estão aplicadas no mesmo corpo. Forças de ação e reação nunca estarão aplicadas no mesmo corpo, tá? Então, a reação do peso está lá no centro da Terra e a reação da normal é a força que o bloco faz de compressão na superfície e ela está aplicada aqui nessa superfície. Bom, do jeito que está, simplesmente esse bloco apoiado, esse bloco não tem a tendência nem de ir para baixo, porque ele está apoiado na superfície, e nem de subir puxado pela normal. Isso significa dizer que essas duas forças se equilibram. Veja que normal não anula o peso. Normal equilibra o peso. Não tem como você anular o peso, a não ser que você anule a massa desse corpo, ok? Bom, então esses dois corpos estão em equilíbrio e ele está paradinho. Aí eu aplico uma força F para a direita e se esse bloco ele continua parado, é porque existe uma força contrária à força F e aí eu vou chamar essa força de atrito estático. Note que essa força de atrito estático ela é numericamente igual à força F, por isso que você pode simplesmente equilibrar as duas forças, tá? E aí, resultante é zero, o bloco continua parado. Tudo bem? Isso. E aí? Aí, se eu aumentar mais essa força F e o bloco continuar parado, é porque a força de atrito estático também aumentou. Então, essa força de atrito estático, ela é uma força que varia de um certo número até o máximo. Isso tem um limite. E no limite,
essa força de atrito é chamada de força de atrito estático máximo. Essa força de atrito estático máximo, ela é o limite a partir do qual a força F vai conseguir vencer essa força de atrito para fazer o bloco andar. Então, a força de atrito estático ela está num valor intermediário entre 0 e a força de atrito estático máximo. Força de atrito estático ela é igual a 0 quando você não aplica nenhuma força, força de atrito 0. Aplica uma força de 10 N, 10 N, 20 N, 20 N, 36, 36, 48, 48. Até quando? Até a força de atrito estático máximo. Quando você atingir a força de atrito estático máximo, um pouco que você aumenta, ela vence a força de atrito estático e o corpo começa a caminhar. Voltando. Então, eu tenho a força de atrito estático, e vamos dizer que ela chegou até o seu limite máximo. Quando eu aumento essa força, essa força de atrito estático máximo ela é calculada por μ estático vezes a normal. Isso nós vamos falar depois. Mas quando eu aumento essa força, além da força de atrito estático máximo, essa força de atrito estático ela deixa de existir e passa a existir a força de atrito cinético, porque o móvel começa a caminhar. Então ela perde essa condição de estar estático para ser cinético. Tudo bem? E aí, essa força de atrito cinético que apareceu agora, a grande vantagem é que a fórmula dela é muito parecida, tá? Só muda o μ. Esse μ é o coeficiente de atrito estático, esse μ é o coeficiente de atrito cinético e n é a força normal, que no nosso exemplo ela era numericamente igual ao peso, tá? O que é interessante salientar é que esse coeficiente de atrito estático ela costuma ser sempre maior do que o cinético. Já que a normal é igual, significa dizer que a força de atrito estático máximo costuma ser maior do que a força de atrito cinético. Essa é a razão pela qual você começa a empurrar um móvel, por exemplo, um sofá na sala, e você vai fazendo força, até que o sofá começa a andar. Quando ele começa a andar, essa força que você precisa para manter esse movimento, ela é menor do que aquela força que você exerceu para colocá-la em movimento. Então, a estratégia você vai mudar um móvel de lugar, a partir do momento que você venceu a força de atrito estático máximo, você deve não deixar parar, mas continuar o movimento e levar o móvel até onde você quer. Aí você para. Por quê? Porque a força de atrito cinético é menor do que a força de atrito estático máximo. Tudo bem? Observação. Primeira observação. A força de atrito ela é contrária ao escorregamento ou à tendência de escorregamento. Isso numa definição um pouco mais precisa, tá? Mas ela pode ser a favor do movimento do corpo ou ser contrária a esse movimento, como nós dissemos, né? Ela pode ser a favor do movimento, no caso daquele rapaz que estava correndo, ele faz a força no chão, o chão faz a força de atrito estático nele, no mesmo sentido do movimento. Ou ela pode ser contrária a esse movimento, como no caso dos blocos, a força arrastou ele para cá e a força de atrito ela era contrária ao movimento do corpo. Tá. 2. A força de atrito não depende da área de contato do corpo com a superfície. Parece estranho, né? Mas nós não vamos entrar muito a fundo sobre isso, não. Mas, questão de vestibular. Se você apoia um corpo dessa forma ou apoia um corpo dessa forma, a força de atrito vai ser a mesma nos dois casos. Por quê? Porque a força de atrito não depende da área de contato do corpo com a superfície. Tá? E se eles estiverem parados, existe atrito? Existe força de atrito? Então, toma muito cuidado.
existe atrito. Se ele está parado, existe atrito, e nenhuma força agindo sobre ela. Então, existe atrito, não existe força de atrito. Então, é preciso que você tenha em mente a diferença entre ter atrito e ter força de atrito. Ok? Terceira observação, que também não vamos entrar muito em aprofundamento disso não. A teoria moderna que fala sobre o atrito diz que o atrito é uma força interatômica, ou seja, uma reação entre os átomos do corpo e os átomos da superfície, e que essa força ela é de natureza eletromagnética. Eu coloquei ela como observação porque nós iniciamos a aula dizendo que a força de atrito era uma força de contato, né? E aqui nós estamos dizendo que ela é uma força interatômica de natureza eletromagnética. É isso aí. Agora vamos para as atividades. Aula 6, frente 3B, entrega até o dia 16 nesse e-mail nosso do Google. Certinho? Então é isso aí. Até a semana que vem. Tchau, tchau.